Olá, boa noite a todos. Meu nome é Daniele e eu vou mostrar para vocês um pouco das ações do projeto de extensão Conhecendo o Senabio, Ciência, Arte e Educação, em parceria com a Escola Inquiri, e como ocorreu essa parceria durante a pandemia. Bom, primeiro eu tenho que falar o que é o Senabio. O Senabio, ele é o Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Ele é um centro multiusuário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi criado em 2013 e nele são executados vários projetos de pesquisa e também muitas ações de extensão, que são coordenadas pelo Núcleo de Educação e Divulgação Científica. Entre esses projetos ativos estão Dia de Ciências, por dentro do corpo, Pint of Milk, que é um braço do Pint of Science, Cyber Café, no Senabio, Renômica, projeto de introdução ao ambientalismo, Uninkiri, Integre-se, e o que eu vou dar ênfase nessa apresentação, que é o Conhecendo Senabio, Ciência, Arte e Educação. Bom, antes de falar sobre a Escola Inquiri, eu tenho que falar o que é o Instituto Inquiri. O Instituto Inquiri, ele é uma organização comunitária sem fins lucrativos, que está localizada na Ecovila de Piracanga, na Península de Maraú, lá na Bahia, e eles realizam vários projetos, são mais de 25 projetos, dentre eles a Escola Inquiri. Então, eu trouxe essa frase que define muito bem o que é o Instituto. Então, o Instituto Inquiri, ele é uma organização socioambiental que se dedica ao desenvolvimento de projetos e experiências que promovem a transformação do ser humano, do planeta e a criação de uma cultura regenerativa. E a Escola Inquiri? A Escola Inquiri, ela é uma comunidade de aprendizagem. Então, ela tem como o aprendizado, ele ocorre em diversos espaços alternativos da escola, e não apenas a um ambiente restrito, como a sala de aula tradicional. Por ser uma comunidade de aprendizagem, uma, ela tem como fundamento a aprendizagem dialógica, tendo então a participação de todos no processo educativo. A Escola Inquiri, ela é referência em criatividade e inovação na educação básica. As bases da escola são diversidade ou aprender por meio de novas experiências. Ela tem a participação de crianças na faixa etária entre 2 a 12 anos. E eu trouxe essa frase que de acordo com a Escola Inquiri, a escola ela é um espaço de construção de aprendizagem e de relações que proporcionam o desenvolvimento da individualidade de cada um. É, os, é, Vale ressaltar que o Senabio e a Escola Inquiri a parceria entre eles existe muito antes do período pandêmico. Só que para que as ações de extensão do Senabio continuassem a ser concretizadas, essa parceria teve que sofrer algumas adaptações, como por exemplo, o Senabio ele teve que se reinventar para continuar com as ações. No caso, foram realizadas duas oficinas pedagógicas de forma síncrona no segundo semestre de 2020, denominadas de Ciência na Cozinha, Senabio Inquiri, e Ciência na Cozinha Cores, Senabio Inquiri. Essas oficinas elas foram realizadas em 2 dias alternativos, sempre na parte da manhã. A faixa etária do público dessa ação foram crianças de 8 a 12 anos. Foram realizados um total de 10 experimentos com materiais diversos e de baixo custo, né? Nós optamos sempre por materiais acessíveis para que as crianças da escola pudessem realizar esses experimentos em casa, na cozinha da própria escola ou em qualquer outro ambiente alternativo que elas desejassem. O objetivo da ação foi impulsionar a popularização da ciência, despertando o interesse científico no público infanto-juvenil, mediante uma abordagem não formal de educação, que é uma abordagem muito utilizada pela escola. E nós acreditamos que as oficinas pedagógicas elas são capazes de aprofundar o vínculo entre a comunidade e a universidade,
além de estimular a argumentação, o pensamento crítico, a criatividade, que são essenciais para uma sociedade mais participativa. Bom, então nesse slide nós vemos alguns dos experimentos que foram executados nos 2 dias de oficina. Na primeira fileira, nós temos na figura A e B o experimento representado o experimento da tinta invisível, onde nós utilizamos uma água diluída com bicarbonato em um recipiente, em outro suco de uva, e as crianças elas molhavam o pincel nessa água com bicarbonato e escreviam a mensagem que desejassem. Após secar a folha, a mensagem desaparecia, como observamos na figura A. E na imagem B, nós temos a mensagem secreta sendo revelada. Isso acontecia quando elas molhavam o pincel no suco de uva e passava sobre a mensagem. Então, através desse experimento, nós podemos discutir sobre a reação ácido-base, onde isso acontecia porque o suco de uva, ele contém uma substância chamada de antocianina, que atua como indicador ácido básico e tem a habilidade de alterar a cor quando em contato com soluções alcalinas ou ácidas. Nesse caso, o suco de uva, ao reagir com uma substância de caráter mais básico, como o bicarbonato de sódio, ela altera a cor, muda a cor, revelando a mensagem secreta. Já na fileira abaixo, nós temos o experimento denominado como descascando o ovo no vinagre, onde na imagem C nós vemos no primeiro copo o ovo sem estar imerso em nenhum líquido, no 2 o ovo imerso na água e no 3 o ovo imerso somente no vinagre. E é isso nos primeiros 5 minutos. E aí as crianças observavam que ao redor do ovo havia formação de bolhas. E nós discutimos sobre isso, né? Que isso acontecia porque o ovo, a casca do ovo, ela é composta por carbonato de cálcio, que possui um caráter básico, e o vinagre, ele possui o ácido acético. O que acontece é que quando o carbonato reage na presença de ácidos, gera um gás, a formação do gás carbônico, né? Por isso, observa-se a formação de bolhas ao redor da casca desse ovo. Então, isso é na figura C. Na figura D, nós temos o experimento nas primeiras 72 horas. A mesma coisa, né? 1 sem nada, o 2 o ovo na água e o 3 imerso no vinagre. E na letra E tem o final, o resultado do experimento, onde nós observamos o ovo que estava imerso sob o vinagre, ele está muito mais entumecido do que o ovo que estava na água, que não aconteceu nada, né? Isso aconteceu, né? O ovo está mais dilatado, mais entumecido. Isso ocorria pelo processo de difusão, onde as moléculas de água do vinagre, elas passam pelos poros da membrana semipermeável ao redor do ovo. Isso fazia com que o ovo aumentasse o seu tamanho, né? É, nós também vemos que ele não tem a casca, porque a casca ela foi consumida na reação com o ácido acético. Então, o ovo ele fica só envolvido apenas por uma membrana, que é o que nós observamos. Já nesse slide, nós podemos ver na primeira fileira o experimento chamado de tensão superficial da água, onde nós vemos na imagem F o prato com a água e espalhado com a canela em pó. Na imagem G, nós vemos uma criança com o dedo indicador seco, tocando a superfície da água com a canela em pó e nada acontecia. E no H, quando a criança estava com o dedo indicador misturado molhado com detergente ou sabão líquido. E aí, quando ela tocava, acontecia que havia uma repulsão da canela, quando a criança tocava com o dedo sujo de detergente. E aí nós explicamos que isso acontecia porque os tensoativos, como sabões líquidos e detergentes, eles têm a propriedade de diminuir a tensão superficial da água. Já no experimento na fileira inferior,
nas letras I, J e K, foi denominado de experimento onde as cores não se misturam. Na imagem I, tem a preparação inicial do experimento, onde foi necessário dois recipientes com água gelada, onde nós colocamos corante azul, e dois recipientes com água quente, onde nós colocamos o corante vermelho. O que acontecia é que quando a gente colocava o recipiente com água fria, que contendo o corante azul, sobre o recipiente que tinha água fria, água quente, o que acontecia é que quanto maior a temperatura, menor a densidade. No caso, como a gente colocava água fria sobre a água quente, a temperatura era menor, então maior era a densidade. Então, esse líquido descia, essa água fria descia e misturava com a água quente. É o que nós vemos na imagem J. Na imagem K, ocorre o inverso, né? Nós colocamos uma água quente com menor densidade sobre uma água fria com maior densidade. O que acontece é que elas não se misturam, porque justamente pelo que eu acabei de falar, né? A água quente ela tem menor densidade, então ela vai ficar mais na superfície. Já a imagem L, nós temos o experimento da capilaridade e a formação de cores secundárias, onde nós precisamos de três recipientes, dois contendo líquido água com corante e um vazio que está interposto entre eles. E aí a gente usava o papel toalha e via que é, essa água ela ia para o recipiente vazio, né? E misturava, formando uma cor secundária. A gente pode ver aí que nós utilizamos é, cores primárias, né? Como vermelho, azul e amarelo. E tivemos como resultado as cores secundárias verde, que é a mistura do azul com o amarelo, e o roxo, que é a mistura do vermelho com o azul. Então, nós vimos que os líquidos, então, eles se distribuem pelo papel toalha e vão formar essa cor secundária. Isso acontecia porque quando o papel toalha ele é formado por celulose, e nas fibras da celulose, entre elas, nós temos como se fossem pequenos tubos, onde essa água vai passando e vai indo em direção ao recipiente vazio e formando essas cores. Aqui, mais uma vez, nós temos um resumo geral de mais alguns experimentos que nós realizamos, né? Onde na primeira fileira nós temos o experimento que eu acabei de falar, da capilaridade, algumas fotos. Aqui nós temos a menininha com o experimento da areia movediça, e aqui é o experimento onde as crianças tinham um cotonete com detergente, e aí quando colocavam no leite com corante, esse corante se misturava ao leite. Embaixo nós temos como foi, né, uma foto de como foi essa oficina remota, onde tinha um membro da nossa equipe lá presencialmente, ele ajudava a fazer essa comunicação, ajudava nessa comunicação com as crianças. E aqui é uma menininha fazendo o experimento da tinta invisível. Bom, então, por fim, nós vemos, apesar dos desafios e das intercorrências do atual cenário pandêmico, o Senabio ele conseguiu cumprir o seu papel na tríade educacional de ensino, pesquisa e extensão, utilizando-se a internet como uma ferramenta de informação, né? Pode-se concluir, então, que as oficinas pedagógicas realizadas de forma remota, elas são capazes de despertar o interesse científico do público infanto-juvenil, permitindo um intercâmbio de experiências entre os extensionistas do projeto e os educandos da Escola Inquire. Então, aí tem alguns membros da equipe do Senabio, né, que é o Adalberto Vieira, diretor-geral do Senabio, Isalira Ramos, diretora adjunta de extensão, Daniel, Renata e Camila, que também fazem parte da equipe, e abaixo estão os extensionistas do projeto, Isabela, eu, Eduarda, Ronald, Vitória, Camila, Maiara e Evelyn. Bom, é isso. Obrigada a todos pela atenção e espero que vocês tenham gostado.